Em julho de 1942, o regime nazista abriu uma instalação no nordeste da Polônia que não permitia detenções prolongadas nem trabalhos forçados. Desde o seu design, cada elemento respondeu a uma finalidade específica: receber, processar e eliminar. Foi neste lugar que centenas de milhares de pessoas, transportadas de guetos por toda a Europa, desapareceram em um período de pouco mais de um ano. Sua existência marcou uma das fases mais avançadas da política de extermínio planejada pelo Terceiro Reich. Que tipo de pessoal comandava e executava essa operação diária? Como era possível assassinar milhares de pessoas por dia sem deixar rastros? E por que eles destruíram tudo pouco antes do fim? O nascimento do horror, do campo de trabalho ao centro de extermínio. Nas profundezas das florestas polonesas, cerca de 100 quilômetros a nordeste de Varsóvia, surgiu durante a Segunda Guerra Mundial um lugar que incorpora a própria essência da industrialização do mal. Treblinka começou como um modesto campo de trabalho em novembro de 1941, estabelecido ao lado de uma pedreira de cascalho anteriormente operada por um industrial polonês. A localização não foi acidental. O local já contava com infraestrutura adequada para as operações planejadas. Um ramal ferroviário de 6 quilômetros conectado à linha Małkinia-Sokołów-Podlaski, o que facilitou o transporte tanto de materiais quanto, posteriormente, de pessoas. Esse elemento logístico seria crucial em sua evolução para um centro de extermínio. A criação de Treblinka Przemysł respondeu inicialmente à estratégia econômica do Reich. O sistema exigia mão de obra para a extração de cascalho para a construção de estradas e para projetos de irrigação em terras agrícolas perto do rio Bug. Os prisioneiros, principalmente judeus e poloneses, trabalhavam em condições extremas sob o comando do SS Obersturmführer Theodor van Eupen, um jurista de Düsseldorf que se tornou administrador do campo. O campo primeiro funcionava com uma estrutura simples, mas eficaz. Quartéis de madeira, torres de vigia e uma cerca de arame farpado de 2 metros de altura. A equipe permanente era composta por apenas 20 soldados alemães da SS e cerca de 100 guardas auxiliares ucranianos treinados no campo de Travnik. Esse pequeno contingente era suficiente para manter um regime disciplinar extremamente severo, onde qualquer violação era punida com execuções públicas. Poucos sobreviveram mais do que alguns meses devido ao trabalho exaustivo, à desnutrição crônica e às condições insalubres. As rações consistiam em pouco mais que pão racionado e sopa aguada. Dos cerca de 20 mil prisioneiros que passaram por Treblinka Przemysł entre 1941 e 1944, estima-se que pelo menos metade morreu no campo. O ponto de virada viria com a implementação da Operação Reinhard, o plano elaborado pelo SS Obergruppenführer Odilo Globoknik para exterminar os judeus do governo geral. Esta operação, concebida no final de 1941 e executada entre 1942 e 1943, foi formalmente lançada após a Conferência de Wannsee, onde foram definidos os mecanismos precisos da solução final. A decisão de usar Treblinka como plataforma para extermínio em massa foi baseada em fatores estratégicos específicos: sua localização remota, longe dos grandes centros urbanos, sua conexão ferroviária, que facilitou o transporte em massa de guetos densamente povoados, e experiência administrativa anterior no tratamento de prisioneiros sob controle da SS. Em junho de 1942, a construção de Treblinka II começou em segredo, a apenas 1,5 km do campo de trabalho original. A premissa era radicalmente diferente. Não se tratava mais de explorar o trabalho, mas de eliminar sistematicamente populações inteiras. O modelo Belzec foi usado como base, mas com melhorias operacionais significativas focadas em otimizar o fluxo de vítimas, aumentar a capacidade das câmaras de gás e estabelecer maior eficiência no descarte de corpos. A construção progrediu em ritmo acelerado e, em menos de um mês, o campo estava pronto para a operação. Em 23 de julho de 1942, o primeiro transporte chegou do gueto de Varsóvia, marcando o início de um processo industrial de morte que se estenderia até agosto de 1943. A liderança inicial do campo coube ao SS Hauptsturmführer
Irmfried Eberl, um médico do programa de eutanásia forçada Action T4. Entretanto, sua administração foi caótica até mesmo para os padrões nazistas. Os corpos estavam se acumulando sem serem processados adequadamente, e o transporte estava sofrendo atrasos significativos. Diante dessa situação, Globoknik o substituiu em setembro de 1942 por Franz Stangl, que já havia demonstrado sua eficiência criminosa como comandante em Sobibor. A transformação de Treblinka representou uma mudança fundamental na aplicação do poder nazista. O local deixou de ter qualquer função econômica. Seu único propósito era a eliminação física imediata. Ao final de seu período operacional, estima-se que 870 pessoas, predominantemente judeus, foram assassinadas lá, tornando-o o segundo campo mais mortal do Holocausto, superado apenas por Auschwitz-Birkenau. A Engenharia da Morte, Projeto e Operação de Treblinka II. Treblinka II foi estabelecido como uma aplicação técnica e organizacional com o propósito de extermínio humano. Seu perímetro cobria aproximadamente 17 hectares, cuidadosamente isolados do ambiente por muros naturais formados por árvores densamente plantadas e cercas de arame farpado cobertas por galhos entrelaçados. Esse isolamento visual tinha um duplo propósito: impedir a observação externa e impedir que as vítimas entendessem seu destino antes de serem levadas para as câmaras de gás. A estrutura operacional seguia um modelo funcional dividido em 3 setores principais que permitiam um fluxo constante e unidirecional de vítimas durante todo o processo de extermínio. Essa distribuição espacial refletiu a progressão implacável da chegada à morte, otimizando cada fase para maximizar o volume de pessoas processadas e, ao mesmo tempo, minimizar recursos e evidências. A área de recepção, também conhecida como campo inferior, representava o ponto de entrada dos trens. Um dos aspectos mais sinistros do projeto foi a recriação meticulosa de uma estação ferroviária convencional, completa com relógio de madeira, placas e uma bilheteria falsa. Esse conjunto elaborado tinha como objetivo manter a ilusão de que os recém-chegados haviam sido transferidos para reassentamento trabalhista, permitindo que a SS mantivesse um certo nível de ordem sem recorrer imediatamente à violência aberta. A plataforma de recebimento não era uma estrutura permanente, mas um aterro de terra compactada com dormentes de madeira e linhas ferroviárias. Sua capacidade permitia descarregar simultaneamente entre 20 e 40 vagões, processando entre 5.000 e 8.000 pessoas por comboio. Este projeto logístico foi pensado para evitar gargalos no fluxo de vítimas. Após o pouso, ocorreu a primeira segmentação. Os homens foram separados das mulheres e crianças. Pessoas fracas, doentes ou idosas eram discretamente levadas para a execução direta na área conhecida como Lazarette, um espaço disfarçado de instalação médica, mas que na verdade era uma área de fuzilamento. A próxima fase foi o processo de desinfecção. Sob esse pretexto de saúde, as vítimas foram obrigadas a entregar todos os objetos de valor e a ficar completamente nuas. Em alojamentos separados por sexo, eram recolhidos metodicamente documentos de identidade, dinheiro, joias, relógios, roupas, calçados e até próteses e óculos. Esses pertences foram classificados, transportados para armazéns e, por fim, enviados para a Alemanha. Esse processo sistemático de pilhagem tinha sua própria contabilidade específica dentro do campo. Entre a área de recepção e a área de extermínio ficava a zona administrativa, que abrigava os alojamentos dos oficiais da SS, os quartéis dos guardas ucranianos, cozinhas, depósitos e uma enfermaria exclusiva para funcionários. No total, apenas cerca de 30 oficiais alemães e cerca de 100 guardas auxiliares foram suficientes para operar todo o maquinário da morte. A área mais fortemente protegida era o Campo Superior, acessível apenas aos prisioneiros do Sonderkommando, técnicos de gás e supervisores da SS. Aqui estavam localizadas as câmaras de gás, fossas funerárias, valas de incineração e necrotérios. Essa área era separada do restante por uma cerca alta e densa, construída com galhos de pinheiro entrelaçados em uma tela de arame, o que impedia completamente a visibilidade de outras áreas do acampamento. Um dos elementos mais característicos do projeto era o Schlauch, ou estrada para o céu.
Um corredor estreito com cerca de 100 metros de comprimento e 2 metros de largura, ladeado por altos muros de madeira cobertos com galhos e arame. Este corredor conectava diretamente os quartéis de desinfecção com as câmaras de gás. Sua estreiteza e disposição impediam que as vítimas vissem para onde estavam indo ou retornando após iniciarem sua jornada. As primeiras instalações letais em Treblinka consistiam em 3 câmaras de gás construídas de forma rudimentar, feitas de madeira e cobertas com papel de parede para simular chuveiros. Cada câmara media aproximadamente 4 metros de largura por 8 metros de comprimento, com uma altura de 2,5 metros. A capacidade total inicial era de cerca de 900 pessoas por ciclo de execução. Essas primeiras câmaras logo se mostraram insuficientes para processar o volume de deportados que chegavam diariamente. Em agosto e setembro de 1942, sob as ordens do SS Hauptscharführer Lorenz Hackenholt e do arquiteto Erwin Lambert, ambos veteranos do programa Action T4, um novo edifício de alvenaria foi construído, dividido internamente em 10 câmaras independentes. A nova estrutura era consideravelmente mais sólida, com paredes de tijolos de 40 centímetros de espessura e telhados reforçados. As portas incorporaram vedações de borracha industriais e saídas de ar falsas foram instaladas no teto para completar a ilusão de chuveiros. Este complexo expandiu drasticamente a capacidade operacional, permitindo que até 3.000 pessoas fossem executadas simultaneamente em um único ciclo de 30 minutos. O sistema de gaseificação usado em Treblinka era baseado em motores diesel soviéticos capturados, normalmente modelos V2 de 12 cilindros, originalmente projetados para tanques T-34. Esses motores operavam com baixa compressão, gerando grandes volumes de monóxido de carbono em vez de dióxido, o que os tornava particularmente letais em espaços fechados. Os gases eram canalizados da sala de máquinas através de tubos de aço galvanizado para câmaras seladas, onde rapidamente se acumulavam em concentrações mortais. O calor gerado pelos motores também contribuiu para acelerar a asfixia hipóxica, encurtando o tempo necessário para completar um ciclo de corrida. Embora o modelo geral de Treblinka tenha sido inspirado no acampamento de Belzec, seus projetistas introduziram melhorias substanciais. Enquanto Belzec tinha apenas 3 câmaras de gás, Treblinka expandiu essa capacidade para 10 em sua nova estrutura de alvenaria. Além disso, o fluxo de vítimas foi reorganizado para evitar gargalos. Áreas de espera intermediárias, corredores mais largos para os Sonderkommandos e um sistema de sinalização interna foram implementados para facilitar a movimentação contínua sem interação entre os grupos. Essas melhorias triplicaram a velocidade de processamento e reduziram a margem de erro humano durante cada operação. A construção das novas câmaras de gás e outras instalações importantes foi realizada por fornecedores locais subordinados ao aparato administrativo do governo geral. Tijolos e cimento vinham de fábricas em Sokołów Podlaski e Małkinia, enquanto as portas blindadas e as juntas de borracha usadas para selar as câmaras eram enviadas de oficinas metalúrgicas em Lublin, que anteriormente abasteciam hospitais militares. Essas empresas operavam sob requisições compulsórias supervisionadas pelo SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt, WVAA, que era responsável por coordenar os recursos materiais do sistema de campos. Diferentemente de instalações improvisadas em outros pontos da frente oriental, Treblinka foi concebida como uma estrutura permanente, apesar de sua função temporária. As câmaras de gás foram reforçadas com concreto adicional nas fundações para suportar ciclos térmicos extremos e facilitar a lavagem entre as execuções. Os telhados eram cobertos com chapas de zinco corrugado resistentes às intempéries, e os canos eram verificados a cada 2 semanas por uma equipe técnica interna composta por 3 mecânicos alemães. Essa abordagem garantiu que o sistema operasse sem interrupção durante os períodos de pico de atividade na segunda metade de 1942. Diferentemente de Auschwitz, onde o Zyklon B foi usado, o método de assassinato em Treblinka empregou monóxido de carbono produzido por motores de combustão interna. Foram utilizados motores diesel soviéticos de alta potência, provavelmente obtidos de tanques capturados.
Esses motores eram instalados em uma sala anexa ao prédio da Câmara, de onde os gases de escape eram canalizados por meio de tubos metálicos diretamente para o interior, causando asfixia em questão de minutos. A escolha desse método respondeu a critérios práticos. Era economicamente eficiente, o gás era invisível e não exigia instalações sofisticadas nem pessoal especializado. Todo o processo, desde a entrada até a morte, levava entre 20 e 30 minutos, dependendo da carga humana e das condições ambientais. A eficiência do sistema é refletida nos números de processamento. De acordo com os dados disponíveis, Treblinka operava com uma capacidade máxima estimada de 12 a 15 mil vítimas por dia. Todo o ciclo, desde a chegada do trem até o enterro ou cremação dos corpos, era concluído em aproximadamente 3 horas, permitindo que várias remessas fossem processadas em um único dia. À medida que a Operação Reinhard intensificou suas deportações, especialmente após o início da liquidação do gueto de Varsóvia em julho de 1942, o sistema Treblinka passou por várias expansões técnicas. O edifício da Câmara de Gás foi expandido com uma segunda ala. Foram construídas valas comuns temporárias de até 100 metros de comprimento. E, mais tarde, crematórios improvisados foram construídos usando grades de metal feitas de trilhos de ferrovia sobre sepulturas abertas. Em março de 1943, após uma inspeção de Heinrich Himmler, foi emitida uma ordem para intensificar os esforços para eliminar qualquer evidência física do extermínio por meio da queima sistemática de cadáveres. Essa fase representou uma adaptação técnica significativa, com a criação de sistemas de cremação a céu aberto, capazes de processar milhares de corpos diariamente. A maquinaria genocida, transporte, classificação e descarte. A rede ferroviária formava a espinha dorsal do sistema de extermínio de Treblinka. O campo estava estrategicamente conectado ao ramal Malkinia-Sokolov-Podlaski, que por sua vez o conectava aos principais centros urbanos onde a população judaica do governo geral estava concentrada. Essa localização permitia o transporte direto de Varsóvia, Radom, Białystok e outras cidades, e até mesmo de regiões tão distantes quanto Tessalônica, na Grécia. A organização dos transportes exigia uma coordenação precisa entre a Deutsche Reichsbahn, ferrovias alemãs, e as unidades da SS responsáveis pelas deportações. Cada operação seguia um protocolo padronizado que começava com a concentração das vítimas na Umschlagplatz, ou pontos de embarque geralmente localizados nos arredores dos guetos. Ali, em condições de extrema superlotação, vagões de gado eram carregados a uma taxa entre 60 e 120 pessoas por unidade. Os trens chegavam a Treblinka diariamente, às vezes até 2 ou 3 por dia durante os períodos de pico. A grande deportação do gueto de Varsóvia, que durou de 22 de julho a 21 de setembro de 1942, foi o ponto alto desse processo. Durante esse período, pelo menos 254 mil pessoas foram transportadas de Varsóvia, de acordo com arquivos ferroviários e documentação do Judenrat, Conselho Judaico. Cada comboio transportava em média entre 5 mil e 7 mil pessoas, com picos de até 10 mil. O tempo de viagem variava consideravelmente. De apenas 2 horas de Varsóvia a até 7 dias de Tessalônica. Durante essas viagens, as condições eram desumanas. Os carros lacrados não tinham água, comida, ventilação adequada ou instalações sanitárias. Muitos deportados morreram durante a viagem por desidratação, sufocação ou exaustão. A organização de cada comboio exigia uma sincronização precisa entre a Deutsche Reichsbahn, a Gestapo local e as autoridades do gueto. Em cidades como Varsóvia, Białystok e Lublin, havia departamentos específicos dentro dos escritórios ferroviários responsáveis por atribuir vagões, horários e rotas para Treblinka. Esses escritórios operavam com formulários pré-impressos indicando o número de pessoas a serem deportadas, o peso estimado da carga humana, os pontos de parada técnica e os tempos estimados de trânsito. A SS ditou as prioridades de acordo com a capacidade diária do campo, e os comandantes da estação receberam instruções codificadas que evitavam qualquer referência direta ao extermínio. Esse sistema permitiu que a aparência de legalidade administrativa fosse mantida enquanto um programa de eliminação em massa era implementado.
Os crematórios improvisados, construídos com estruturas de trilhos de metal sobre pilares de tijolos, funcionavam como grandes churrasqueiras ao ar livre. A combustão exigia temperaturas superiores a 800 graus Celsius para garantir a redução efetiva dos corpos a fragmentos e cinzas. Para manter essa temperatura, os Sonderkommandos alimentavam as piras com madeira seca e aceleravam o processo adicionando gasolina e óleo reciclado de veículos militares. A disposição dos corpos seguia um padrão alternado de camadas humanas e lenha, o que otimizava o fluxo de oxigênio. As tarefas de acendimento eram realizadas por prisioneiros previamente treinados, que utilizavam tochas a óleo ou pavios embebidos. Uma pira acesa podia queimar continuamente por 48 a 72 horas, dependendo das condições climáticas e do volume de corpos. As deportações também eram um processo com implicações financeiras diretas. Os conselhos judaicos locais eram obrigados a cobrir os custos de transporte de reassentamento, que incluíam aluguel de carros, segurança a bordo e manutenção nominal dos passageiros. A tarifa aplicada seguia o esquema da terceira classe ferroviária, embora com variações. Cobrava-se 50% do valor para crianças menores de 10 anos e crianças menores de 4 anos não eram contabilizadas. Na prática, as contas incluíam sobretaxas por serviços especiais, como guardas armados ou carruagens fechadas, o que elevava o custo médio por pessoa. Essa estrutura de taxas fez com que as próprias comunidades se tornassem financiadoras forçadas de suas deportações, em um exercício extremo de cinismo administrativo. Durante os períodos de pico, o campo operava praticamente sem parar. O processo seguia um fluxo unidirecional preciso. Descarregamento do comboio, separação e controle da multidão, nudez forçada, coleta de objetos de valor, passagem pelo Schlauch até as câmaras, gaseamento e, finalmente, transferência dos corpos para sepulturas ou crematórios. Essa sequência foi calculada para manter a plataforma ferroviária livre para o próximo comboio em menos de 3 horas, otimizando assim a produção genocida da instalação. Os números totais de extermínio em Treblinka são impressionantes. Entre julho de 1942 e agosto de 1943, aproximadamente 870 pessoas foram assassinadas em suas instalações, tornando-o o segundo centro de extermínio mais mortal, superado apenas por Auschwitz-Birkenau. A repartição por origem mostra que o maior contingente veio do gueto de Varsóvia, 254 mil, seguido por Białystok, 60 mil, Częstochowa, 40 mil, Radom, 33 mil, Lublin, 34 mil e outros centros menores que juntos contribuíram com quase 90 mil vítimas. Mesmo da distante Tessalônica, na Grécia, chegaram cerca de 8 mil judeus sefarditas. Paralelamente ao processo de extermínio físico, operava um sistema de desapropriação econômica de dimensões industriais. Os bens confiscados das vítimas eram meticulosamente registrados, classificados e enviados para vários destinos dentro do Reich. Objetos de valor como relógios e joias eram enviados para fundições controladas pelo Reichsbank. Dinheiro e moeda estrangeira foram transferidos para os departamentos financeiros da SS. Roupas e calçados em boas condições eram redistribuídos para a população civil alemã ou para o exército. A extensão desse saque sistemático é difícil de quantificar com precisão, mas documentos posteriores recuperados no julgamento de Odilo Globoknik revelam números parciais. Mais de 2.700 quilos de ouro odontológico foram extraídos em Treblinka. Caixas cheias de anéis, óculos, relógios e joias eram enviadas regularmente para Berlim, e o volume de roupas confiscadas teria sido suficiente para equipar dezenas de milhares de pessoas. A disposição final dos corpos evoluiu ao longo do tempo. Inicialmente, os corpos eram depositados em enormes valas comuns cavadas com maquinário pesado. Entretanto, problemas como decomposição, odores e potencial contaminação das águas subterrâneas, juntamente com preocupações sobre a ocultação de evidências, levaram à implementação de um sistema de cremação em massa a partir de 1943. Os crematórios improvisados consistiam em grelhas feitas de trilhos de trem, colocadas em pilares de tijolos. Sobre essas estruturas, camadas de cadáveres e madeira eram alternadas, adicionando combustíveis como gasolina ou óleo para manter a combustão.
Cada pira podia conter até 2.000 corpos e queimava continuamente por 2 ou 3 dias. Os restos ósseos, que não eram completamente consumidos, eram triturados manualmente com martelos ou moídos em máquinas específicas, e as cinzas resultantes eram espalhadas pelo chão ou enterradas em novas covas. Força interna, organização e funcionamento de comandos internos. O funcionamento diário de Treblinka II dependia fundamentalmente de uma estrutura paralela de trabalhadores forçados, composta por prisioneiros judeus selecionados diretamente dos transportes que chegavam ao campo. Diferentemente dos campos de concentração convencionais que tinham uma população prisional estável, Treblinka operava com equipes rotativas designadas para tarefas específicas dentro do circuito de extermínio. De acordo com dados extraídos dos arquivos do julgamento de Franz Stangl em Düsseldorf, 1970, e registros alemães parcialmente preservados, em média, entre 700 e 1.000 prisioneiros trabalhavam simultaneamente em várias funções. Esse contingente representava apenas uma pequena fração do total de deportados, já que a grande maioria foi enviada diretamente para as câmaras de gás. O processo de seleção foi absolutamente pragmático. Durante o descarregamento dos transportes, os guardas identificaram jovens fortes ou indivíduos com habilidades técnicas específicas como carpinteiros, sapateiros, alfaiates ou metalúrgicos. Pessoas com habilidades linguísticas também foram selecionadas, o que foi necessário para facilitar a comunicação com deportados de diversas origens. Uma vez selecionados, esses prisioneiros entravam em um sistema compartimentado onde cada grupo tinha funções específicas e permaneciam fisicamente separados dos demais. Essa segregação tinha 2 propósitos: manter o controle operacional e impedir o fluxo de informações sobre o funcionamento geral do campo, o que dificultava potenciais atos de resistência coordenada. Os comandos internos foram organizados em 5 áreas operacionais fundamentais, cada uma cumprindo funções específicas dentro do maquinário de extermínio. Um dos grupos era o Kommandogruppe Bekleidungsamt, responsável por separar os bens pessoais confiscados. Entre 40 e 60 prisioneiros estavam ocupados organizando meticulosamente roupas, calçados, malas, utensílios domésticos, documentos e objetos de valor, como dinheiro, joias e relógios. Esse trabalho exigia precisão notável e conhecimento específico, incluindo a identificação de moeda estrangeira, a categorização de joias e a classificação de roupas por tipo e condição. Outro grupo era o Sonderkommando Dentalis, que operava na parte alta do campo. A tarefa deles era extrair metais preciosos, principalmente ouro e platina, da boca dos cadáveres. Usando ferramentas rudimentares como alicates, pinças e formões, eles inspecionavam sistematicamente cada boca em busca de dentes valiosos, que eram então colocados em caixas de metal lacradas para posterior envio a Berlim ou Lublin, onde eram derretidos. O comando de manuseio da carroceria era o maior e também o que enfrentava condições mais extremas. Composto por entre 200 e 300 prisioneiros, seu trabalho começou assim que os médicos da SS confirmaram a morte de todos os prisioneiros dentro das câmaras de gás. Depois, eles abriam as portas, arrastavam os corpos para fora e os empilhavam temporariamente de acordo com critérios como gênero, idade e constituição física. Eles então inspecionaram as cavidades dos corpos em busca de objetos escondidos e finalmente transportaram os corpos para as áreas designadas para descarte final. O Sonderkommando Knochenmühle foi encarregado de processar restos mortais que não foram completamente consumidos durante as cremações. Os fragmentos eram triturados manualmente com marretas ou pequenas máquinas até serem reduzidos a partículas minúsculas, que eram então misturadas às cinzas para serem espalhadas ou enterradas, eliminando assim qualquer vestígio reconhecível dos corpos. Por fim, a equipe de manutenção e limpeza era responsável por garantir que as instalações estivessem prontas para o próximo ciclo de extermínio. Suas funções incluíam limpar quartéis, estradas, câmaras de gás e crematórios. Eles removeram sangue, fluidos corporais e todos os tipos de restos visíveis, desinfetaram superfícies metálicas e reorganizaram espaços de trabalho com uma eficiência mecânica que respondeu à necessidade de manter a infraestrutura do genocídio operacional. A sobrevivência dentro deste sistema foi deliberadamente limitada.
Os comandos internos eram controlados por um regime de isolamento, vigilância constante e eliminação rotativa. Cada seção operava em áreas separadas e cercadas, sem contato com outros grupos, sob a supervisão direta de um suboficial alemão e guardas ucranianos armados que controlavam rigorosamente os tempos de execução e o desempenho individual. O projeto operacional de Treblinka previa que nenhum membro dos comandos internos sobreviveria mais de 4 a 6 semanas. Uma vez fisicamente exaustos ou considerados desnecessários, eles eram discretamente levados para o campo superior e executados, substituídos por novos prisioneiros selecionados de transportes recentes. Além dos grupos operacionais diretamente ligados ao processo de extermínio, o campo contava com um pequeno número de presos designados para funções técnicas especializadas. Os carpinteiros fabricavam ferramentas, caixas de transporte e pequenos elementos estruturais para a manutenção dos quartéis. Os ferreiros eram responsáveis por consertar cercas, dobradiças, mecanismos de portões e estruturas metálicas usadas em crematórios improvisados. Alfaiates costuravam uniformes para os guardas auxiliares e sapateiros consertavam calçados reutilizáveis coletados das vítimas. Esses trabalhadores operavam em oficinas improvisadas, sob supervisão constante, e sua produção era regularmente avaliada pelo pessoal da SS de acordo com critérios de utilidade prática. A rotação dos Sonderkommandos seguia uma rotina cuidadosamente programada. Cada grupo operou por 4 a 6 semanas, após as quais foram substituídos em etapas para evitar o acúmulo de conhecimento ou laços entre os prisioneiros. As execuções dos grupos de saída eram realizadas no setor Lazaret, sob pretextos administrativos ou médicos. Eles geralmente eram informados de uma suposta transferência ou descanso e eram conduzidos ao poço sob guarda armada. A seleção do novo grupo ocorreu logo em seguida, escolhendo jovens dos comboios mais recentes que foram avaliados fisicamente no desembarque por suboficiais com experiência médica ou militar. Os quartéis dos comandos internos eram estruturas retangulares de madeira sem isolamento térmico. Eles eram divididos internamente em grupos de trabalho e cada unidade tinha plataformas de madeira sobrepostas, como beliches sem colchões. As dimensões padrão eram 25 metros de comprimento por 8 metros de largura, com uma única entrada e uma abertura mínima para a ventilação. Não havia iluminação elétrica e as noites eram passadas na escuridão total. As rações consistiam em pão racionado e sopa diluída, com suplementos ocasionais de gordura animal durante os dias de pico. Embora ligeiramente melhores que as dos deportados, essas condições não eram suficientes para garantir o mínimo de saúde aos trabalhadores. As ferramentas usadas pelos prisioneiros eram rudimentares, mas funcionais. Os responsáveis pelo tratamento dos cadáveres usavam ganchos de ferro para arrastar os corpos, carrinhos de mão de metal com rodas de madeira e pás comuns para remover terra ou cinzas. Os membros do Sonderkommando odontológico usaram alicates e formões cirúrgicos, muitos deles feitos com suprimentos médicos recuperados. Para esmagar ossos, estavam disponíveis martelos de aço sólido e morteiros improvisados feitos de peças de máquinas agrícolas. Essas ferramentas eram armazenadas em armazéns vigiados por guardas, e sua distribuição seguia um inventário diário supervisionado por suboficiais técnicos. A estrutura hierárquica dentro do sistema de trabalho seguia um modelo de pirâmide militarizada com linhas de comando claras. No topo estavam os comandantes do campo, inicialmente Franz Stangl, seguido por Kurt Franz. Os guardas auxiliares ucranianos constituíam o nível intermediário de controle, responsáveis pela vigilância do perímetro, segurança durante o desembarque e execuções seletivas. Em certos comandos, a SS designava um prisioneiro como líder ou capo, concedendo-lhe autoridade limitada sobre os outros, embora esses capos fossem frequentemente substituídos para evitar a consolidação de estruturas de poder internas. As condições de vida desses trabalhadores forçados eram apenas marginalmente melhores do que as dos outros deportados. Eles recebiam rações um pouco maiores, principalmente para manter sua capacidade de trabalho em curto prazo, e tinham alojamentos separados onde dormiam amontoados em plataformas de madeira sem colchões ou cobertores adequados. O sistema de saúde era praticamente inexistente, o que levava a surtos frequentes de tifo e disenteria.
Apesar das medidas extremas de controle, uma rede clandestina de resistência emergiu gradualmente dentro desses comandos internos. Aproveitando a relativa mobilidade de certos grupos, como os responsáveis pela triagem ou limpeza, alguns prisioneiros estabeleceram canais rudimentares de comunicação que seriam cruciais no planejamento da revolta de agosto de 1943. Perturbação do sistema. A revolta de 2 de agosto de 1943. À medida que a primeira metade de 1943 avançava, os prisioneiros nos comandos internos de Treblinka notaram mudanças significativas nas operações do campo. A frequência dos transportes começou a diminuir gradualmente e os oficiais da SS iniciaram procedimentos para eliminar evidências físicas do extermínio em massa. Essas pistas, combinadas com a experiência de campos semelhantes, como Sobibor e Belzec, levaram a uma conclusão inevitável. Treblinka estava completando seu ciclo operacional dentro da Operação Reinhard, o que inevitavelmente significaria a execução de todos os trabalhadores forçados para eliminar testemunhas. Diante dessa perspectiva, um grupo de prisioneiros começou a planejar secretamente uma revolta. O comitê organizador foi formado por indivíduos que possuíam habilidades técnicas relevantes ou experiência militar. Entre os líderes estavam Julian Choronjicki, um médico que serviu no exército polonês, Marceli Galewski, ex-militar, Zelomir Bloch, soldado checoslovaco, e Eugênius Turovski, um chaveiro que seria essencial para o acesso ao arsenal do campo. O planejamento do motim enfrentou obstáculos formidáveis. Os prisioneiros operavam em grupos isolados, com movimentação restrita e sob vigilância constante. Qualquer comportamento suspeito pode resultar em execução imediata. Apesar dessas limitações, o comitê conseguiu estabelecer uma rede clandestina que abrangeu os vários comandos de trabalho, aproveitando especialmente a relativa mobilidade do pessoal de limpeza e manutenção. O plano operacional foi desenvolvido ao longo de semanas de preparação meticulosa. Seus objetivos eram claros: acessar o arsenal para obter armas, provocando incêndios em pontos estratégicos que gerariam confusão, neutralizar guardas de chaves e facilitar a fuga em massa de prisioneiros para as florestas vizinhas. Esta não foi uma insurreição convencional com esperanças de vitória militar, mas uma ação desesperada para permitir que pelo menos alguns sobrevivessem para testemunhar sobre os crimes em Treblinka. Os preparativos técnicos progrediram gradualmente. Turovski, usando sua posição na oficina de manutenção, conseguiu fazer uma cópia da chave do depósito de armas a partir de uma impressão de cera obtida secretamente. Outros conspiradores, trabalhando no comando de triagem de pertences, desviavam sistematicamente pequenas quantidades de objetos úteis: facas, tesouras, ferramentas de metal e garrafas de vidro, limas, martelos e outros instrumentos que poderiam ser usados como armas improvisadas foram discretamente roubados das oficinas mecânicas. Um elemento crucial foi o acúmulo gradual de materiais inflamáveis. Pequenas quantidades de gasolina e óleo, roubadas de veículos e geradores, foram escondidas em contêineres escondidos sob o quartel. Dispositivos incendiários rudimentares foram feitos usando garrafas de vidro, combustível e trapos, escondendo cuidadosamente os materiais em vários pontos do acampamento. A data escolhida foi 2 de agosto de 1943, uma segunda-feira. Essa escolha não foi coincidência. Às segundas-feiras, normalmente havia menos transportes chegando, o que reduzia a presença de guardas na plataforma de recepção. Além disso, naquele dia em particular, vários oficiais da SS, seguindo um costume estabelecido, frequentemente se ausentavam brevemente para se banhar no rio Bug durante a tarde, enfraquecendo temporariamente a cadeia de comando. O horário marcado era 16 horas, horário em que o calor intenso reduzia a vigilância e a maior parte do trabalho do dia já havia sido concluída. Entretanto, um incidente imprevisto alterou a sequência planejada. Aproximadamente às 15 horas e 45 minutos, um guarda ucraniano interceptou um prisioneiro escondendo dinheiro na área de triagem de pertences. O interrogatório que se seguiu ameaçou revelar aspectos da conspiração, forçando os organizadores a antecipar o início da revolta. Às 15 horas e 50 minutos, o sinal de emergência foi dado e uma granada roubada do arsenal foi lançada no prédio administrativo principal. Os acontecimentos se desenrolaram rapidamente a partir daquele momento.
Entre 15h51 e 4h10, incêndios simultâneos começaram em várias partes do acampamento. As chamas se espalharam rapidamente para o quartel dos funcionários e para os cartórios, onde documentos sobre transportes e baixas eram armazenados. Grupos de presos atacavam guardas isolados usando armas improvisadas e as poucas armas de fogo obtidas no arsenal. As torres de vigia responderam imediatamente, abrindo fogo indiscriminadamente nas áreas onde foi detectado movimento. Simultaneamente, um grupo de prisioneiros conseguiu cortar parcialmente a cerca dos fundos do campo, criando um ponto de fuga para centenas de detentos que correram desesperadamente para a floresta adjacente. Outros tentaram abrir os portões principais, com sucesso limitado devido à maior concentração de guardas naquela área. Entre 4h30 e 7h, o fogo se alastrou consideravelmente, gerando uma densa nuvem de fumaça que prejudicou a visibilidade e a coordenação da resposta nazista. Os alarmes soaram continuamente e a SS conseguiu estabelecer comunicação de rádio com unidades externas, solicitando reforços urgentes. Patrulhas móveis foram rapidamente organizadas ao redor do acampamento para interceptar os fugitivos. A resposta da administração da SS foi enérgica. Pelo menos 3 torres de vigia equipadas com metralhadoras MG-34 mantinham fogo contínuo nas áreas abertas. Grupos móveis compostos por SS e Traunik armados com rifles Mauser e cães farejadores começaram a patrulhar sistematicamente o perímetro e as trilhas florestais próximas. O sistema de alerta regional foi ativado, mobilizando unidades adicionais de campos próximos. Nas horas seguintes, uma intensa caçada humana ocorreu nas florestas ao redor. Veículos militares com alto-falantes vasculharam as aldeias próximas, alertando a população local para não fornecer ajuda aos fugitivos sob pena de morte. A resposta nazista não se limitou à recaptura de fugitivos. Dentro do campo, Kurt Franz ordenou a execução imediata de prisioneiros não identificados ou suspeitos de cumplicidade, mesmo sem provas concretas. A avaliação quantitativa da revolta revela tanto sua magnitude quanto suas limitações. Dos aproximadamente 840 prisioneiros presentes no campo naquele dia, entre 300 e 400 conseguiram escapar durante o motim. Entretanto, durante a fuga imediata, entre 100 e 150 foram abatidos pelas torres de vigia ou atingidos pelas patrulhas de perseguição. Nos dias seguintes, entre 150 e 200 foram recapturados na mata e executados sumariamente. Apenas 60 a 70 pessoas sobreviveram até o fim da guerra, refugiando-se em unidades guerrilheiras ou escondidas por moradores locais que desafiaram as ordens alemãs. Os danos materiais ao acampamento foram significativos, embora não tenham destruído sua capacidade operacional básica. O incêndio consumiu parte do depósito de roupas, alguns escritórios administrativos e danificou parcialmente o sistema de comunicações. Entretanto, as instalações centrais de extermínio, particularmente as câmaras de gás, não foram substancialmente afetadas. Durante a revolta, os rebeldes conseguiram roubar aproximadamente 25 pistolas, 5 rifles e algumas granadas, de acordo com estimativas posteriormente apresentadas no julgamento de Franz Stangl. Embora as instalações não tenham sido completamente destruídas, o impacto estratégico da revolta foi decisivo. Algumas semanas depois, o alto comando da SS em Lublin, avaliando os riscos à segurança e considerando que o campo havia cumprido sua função principal, ordenou seu fechamento permanente. As ações subsequentes incluíram o fechamento gradual de todas as instalações entre agosto e outubro de 1943, a execução dos prisioneiros restantes e a implementação intensificada da Action 1005, com o objetivo de eliminar todas as evidências físicas do genocídio. O impacto humano da revolta vai além dos números objetivos. Os sobreviventes que conseguiram escapar da captura se tornariam testemunhas cruciais durante o período pós-guerra. Pessoas como Samuel Willenberg, Richard Glazar, Jankiel Wiernik e Abraham Bomba foram capazes de fornecer testemunhos detalhados sobre a estrutura, operação e extensão do extermínio em Treblinka. Suas declarações seriam cruciais em processos legais subsequentes contra Franz Stangl, Kurt Franz e outros perpetradores. Ação 1005, eliminação de provas e fechamento do campo.
Quando o maquinário de extermínio de Treblinka atingiu seu objetivo principal, tendo eliminado a maioria das comunidades judaicas no governo geral da Polônia, as autoridades nazistas enfrentaram um novo desafio: apagar todos os vestígios físicos de seus crimes. Este processo, oficialmente conhecido como Action 1005, representou um esforço sistemático para eliminar evidências materiais de genocídio, antecipando possíveis investigações futuras se a Alemanha perdesse a guerra. A conceituação da Action 1005 veio diretamente do mais alto nível da hierarquia nazista. Heinrich Himmler, Reichsführer SS e um dos principais arquitetos do Holocausto, autorizou pessoalmente a operação em julho de 1943. O gatilho imediato foi a descoberta pelas forças alemãs das valas comuns de Katyn, onde milhares de oficiais poloneses foram executados pela NKVD soviética. Essa descoberta, que os alemães usaram extensivamente para fins de propaganda, levantou preocupações de que uma retirada militar permitiria aos aliados descobrir evidências semelhantes de crimes nazistas. A execução técnica do plano foi inicialmente confiada ao SS Standartenführer Paul Blobel, que adquiriu experiência em execuções em massa como comandante do Sonderkommando Quatroa, responsável pelo massacre de Babi Yar na Ucrânia. Blobel desenvolveu procedimentos específicos para a exumação e cremação de cadáveres, que seriam aplicados em todos os locais de extermínio no leste, incluindo Treblinka, Belzec e Sobibor. A implementação local em Treblinka foi dirigida pelo último comandante do campo, Kurt Franz. Após a revolta de 2 de agosto de 1943, que acelerou a decisão de fechar permanentemente o centro de extermínio, Franz recebeu ordens precisas para eliminar todos os vestígios físicos da operação. Para executar essa tarefa, um comando especial foi formado, composto por prisioneiros judeus especificamente selecionados, que trabalhariam sob rigorosa vigilância armada, sabendo que seriam executados ao concluir seu trabalho. A primeira fase da operação consistiu na destruição física das instalações. As câmaras de gás, epicentro do extermínio, foram explodidas com explosivos colocados estrategicamente em pontos estruturais. De acordo com o próprio depoimento posterior de Franz durante seu julgamento em Düsseldorf, cargas controladas foram usadas para demolir sistematicamente telhados, paredes e fundações. Os destroços foram removidos e espalhados para dificultar a identificação futura de sua função original. O processo de desmantelamento estendeu-se a todas as estruturas do campo. O quartel, onde os pertences das vítimas eram recolhidos, ficou completamente desmontado. A plataforma ferroviária, os edifícios administrativos, as torres de vigia e as cercas do perímetro foram desmontados. Materiais recicláveis como madeira, metal, cabos elétricos e portas foram transportados para outros campos ou usados em fortificações defensivas contra o avanço soviético. Esse desmantelamento metódico levou aproximadamente 3 semanas, realizado por equipes do Sonderkommando sob constante supervisão armada. O maquinário técnico utilizado no extermínio também foi removido. Os motores usados para produzir monóxido de carbono nas câmaras de gás, as ferramentas usadas para manusear cadáveres e os sistemas auxiliares foram desmontados e transportados para fora do perímetro. Ao mesmo tempo, toda a documentação interna sobre transporte, vítimas e procedimentos operacionais foi sistematicamente queimada em incêndios controlados. A tarefa mais macabra e complexa foi a eliminação dos restos mortais das cerca de 870 mil vítimas. Durante o primeiro ano de operações, a maioria dos corpos foi enterrada em enormes valas comuns de até 100 metros de comprimento e 10 metros de profundidade. A partir de 1943, sob as ordens de Himmler, um processo de cremação foi iniciado, mas ainda havia centenas de milhares de corpos enterrados que precisavam ser exumados e queimados para eliminar evidências. A metodologia utilizada nesta fase foi desenvolvida tecnicamente. Escavadeiras mecânicas e guindastes trazidos de Lublin e Malquínia foram usados para abrir os enormes poços. Os corpos, em vários estados de decomposição, foram removidos e armazenados temporariamente.
Um grupo de aproximadamente 300 prisioneiros trabalhava em turnos contínuos, dia e noite, em condições que o SS Unterscharführer Franz Zuckel mais tarde descreveria como indescritíveis por causa do fedor e do avançado estado de decomposição. Para a cremação em massa, enormes piras eram construídas usando trilhos de trem. Esses trilhos eram colocados em pilares de tijolos com cerca de 5 metros de altura, formando grelhas de incineração. Sobre essas estruturas, camadas de cadáveres e madeira eram alternadas, adicionando combustíveis como gasolina e óleos recuperados para manter a combustão. Cada pira podia conter entre 1.500 e 2.000 corpos e queimava continuamente por 2 ou 3 dias até que os restos mortais fossem reduzidos a cinzas e fragmentos de ossos. O processo foi otimizado ao longo do tempo, operando até 6 piras simultaneamente, com uma capacidade estimada de 12.000 corpos por dia. Entretanto, a cremação não eliminou completamente todos os restos mortais. Ossos carbonizados e outros fragmentos foram removidos manualmente e processados por trituração. Marretas, rolos de metal e, eventualmente, máquinas específicas foram usadas para pulverizar esses resíduos em pequenos fragmentos. As cinzas e resíduos ósseos resultantes receberam vários tratamentos finais. Algumas foram misturadas ao solo e distribuídas pelo campo. Outros foram enterrados em trincheiras novas e mais profundas, e parte do material foi jogado diretamente no rio Bug. Nos casos em que a quantidade era particularmente grande, as cargas eram transportadas por caminhão para serem dispersas em áreas florestais remotas. O objetivo era espalhar os restos mortais de tal forma que fosse impossível quantificar posteriormente o número total de vítimas. Após a conclusão do processo de cremação, o terreno passou por uma reforma física completa para eliminar todos os vestígios visuais de sua função anterior. A superfície onde as câmaras de gás e fossos estavam localizados foi nivelada com terra nova trazida de áreas adjacentes. Árvores novas, principalmente abetos e choupos, foram plantadas em padrões irregulares para simular o crescimento natural. Para reforçar a aparência de normalidade agrícola, centeio, tremoço e flores silvestres foram plantados em toda a antiga área de campo. Como elemento final de camuflagem, foi construída uma pequena fazenda com uma cabana de madeira onde um camponês ucraniano foi alojado. A presença deles tinha a intenção de dar credibilidade à narrativa oficial de que o local nunca abrigou um centro de extermínio, mas sempre foi uma área agrícola convencional. Essa operação de encobrimento foi concluída em aproximadamente 6 semanas, terminando em outubro de 1943. Para um observador casual ou mesmo do ar, a área parecia ser uma área rural comum, sem características distintivas. Características topográficas que poderiam ter indicado a existência anterior de poços ou estruturas foram deliberadamente modificadas para obscurecer quaisquer sinais reveladores. A fase final da Action 1005 em Treblinka incluiu a eliminação das últimas testemunhas. Os prisioneiros que trabalharam no desmantelamento e na cremação foram transferidos para outros campos e posteriormente executados. O pessoal da SS e os guardas auxiliares foram, em sua maioria, transferidos para a Frente Oriental ou outros campos de concentração, dispersando assim os participantes diretos nas operações de extermínio. Entretanto, apesar desses esforços meticulosos, a operação de encobrimento não atingiu totalmente seu objetivo. Em 26 de julho de 1944, unidades avançadas do Exército Vermelho entraram na região após libertar a estação ferroviária próxima de Malquínia. O local do antigo campo foi inspecionado por comissões especializadas soviéticas e polonesas, incluindo a Comissão Extraordinária Soviética para a Investigação de Crimes de Guerra e delegados do Comitê Central Judaico Polonês. Apesar da elaborada camuflagem nazista, os investigadores encontraram evidências significativas. Milhares de fragmentos de ossos humanos e dentes permaneceram espalhados pelo chão, vindo à tona principalmente após fortes chuvas. Foram encontrados vários objetos pessoais parcialmente queimados, botões, utensílios, pentes e dentaduras. Explorações posteriores revelaram restos de trilhos e estruturas metálicas enterradas superficialmente, bem como depósitos de cinzas em fossos cobertos. Os relatórios dos peritos concluíram que, embora as câmaras de gás tivessem de fato sido destruídas, a disposição dos restos mortais e a localização das trincheiras
confirmaram uma operação sistemática de extermínio. Essas descobertas físicas, combinadas com os depoimentos dos poucos sobreviventes da revolta, tornaram possível reconstruir gradualmente a escala e os métodos do genocídio perpetrado em Treblinka. Nos anos e décadas que se seguiram, vários funcionários de Treblinka enfrentaram processos por seu envolvimento nos crimes. Paul Blobel, o arquiteto da Action 105, foi capturado em 1945 e julgado em Nuremberg como parte do julgamento dos Einsatzgruppen. Condenado à morte em 1948, ele foi executado em 7 de junho de 1951, na prisão de Landsberg. Franz Stangl, comandante de Treblinka entre setembro de 1942 e agosto de 1943, conseguiu inicialmente escapar para o Brasil. Localizado em 1967 pelo caçador de nazistas Simon Wiesenthal, ele foi extraditado para a Alemanha e julgado em Düsseldorf. Em 22 de dezembro de 1970, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua por cumplicidade no assassinato de pelo menos 400 pessoas. Ele morreu de insuficiência cardíaca apenas 6 meses depois, em 28 de junho de 1971, após ter dado uma série de entrevistas nas quais reconheceu parcialmente sua responsabilidade. Kurt Franz, o último vice-comandante do campo e supervisor direto da Action 1005 local, foi julgado no chamado Julgamento de Treblinka, realizado em Düsseldorf entre 1964 e 1965. Condenado à prisão perpétua por seu envolvimento no assassinato de pelo menos 300 pessoas, ele permaneceu na prisão até 1993, quando foi libertado por motivos de saúde. Além desses casos principais, pelo menos 17 oficiais e guardas auxiliares enfrentaram vários julgamentos na Polônia, Tchecoslováquia e União Soviética entre 1946 e 1980. Hoje, no local de Treblinka II, um impressionante memorial homenageia as vítimas. Milhares de pedras verticais parecidas com lápides simbolizam as comunidades judaicas aniquiladas. No centro, uma grande estrutura de granito rachado representa as câmaras de gás e a fragmentação irreparável da civilização que permitiu tais atrocidades. Este memorial não apenas homenageia aqueles que morreram ali, mas também é um testemunho duradouro dos esforços nazistas para apagar seus crimes da memória humana.